Olá, meus fofos e minhas fofas, tudo bem com vocês? Eu disse que ia fazer vídeo com frequência, que eu ia contar mais coisas, falar mais sobre a transição e chegou a hora. Esse é o vídeo. Eu vou contar nesse vídeo o meu estalo, né? Como foi pra mim, como tá sendo pra mim o processo da transição. A qualidade do vídeo é duvidosa, de procedência muito duvidosa, entendeu? Eu tô assim gravando, já fiz uns takes aqui só pra testar se eu conseguia esconder o negocinho aqui, pra vocês conseguirem me ouvir bem, né? E tô de boné porque o cabelo já desistiu de mim. A quarentena fez com que o cabelo desistisse de mim. E a gente tá nessa, entendeu? Mas vou começar a contar pra vocês. O canal pode ser que ocorra algumas mudanças, porque antes o nome era Hey J e como eu tô em constante transição, né, eu digo que a gente vive em transição, né? Mas eu estou vivendo a minha transição pelo fato de transicionar mesmo, né? E não fez nenhum sentido o que eu tô falando aqui agora, mas é isso. No caso, eu tenho 6 meses de transição já, hormonal. Porque a gente não precisa tomar hormônio para se dizer trans. Existem vários trans que não tomam hormônio porque não podem, porque não querem e etc. Tem várias questões. Eu, no caso, minha transição hormonal tem 6 meses. Ah, mas quando você se descobriu trans? Vou começar de breve assim. Em 2007 pra 2008. Será que vai sair esse barulho da minha barriga? Em 2007. Para 2008, eu mudei de bairro, mudei de escola e vim para o atual bairro que eu moro, né? Frequentar a escola daqui. Nesse primeiro instante, eu não me adaptei à escola, né? E, e aí, toda vez que eu chegava da escola, eu entrava na internet e ali eu vivia meu mundo, né? Eu tinha meus perfis no Orkut, meus MSN. Eu falo que eu tinha meus perfis porque eu tinha os perfis fakes da época, né? E lá a gente podia ser quem a gente quisesse. E eu sempre quis ser um menino. Ah, era num jogo, eu sempre escolhia o personagem masculino. Ah, eu via, sabe? Eu fui criado com meus primos e e assim, eu via tudo acontecer com eles e eu me perguntava, cara, quando isso vai acontecer comigo, sabe? Essa questão de questão toda corporal, que eu, sabe, eu sempre gostei daquela coisa, daquela cintura quadrada e não daquelas nuances todas em mim, sabe? Eu aprecio muito nas mulheres as suas nuances, mas em mim eu não gostava. Eu sempre ficava nessa, sabe? Eu sempre quis muito ter aquele sentimento que os meus primos tinham. E eu achava muito legal, sabe? Eu sempre sonhava assim, quando que eu vou ter minha barba, quando que minha voz vai engrossar, quando que a minha barriga vai ficar tipo, sabe? O meu corpo vai ficar assim. E eu sempre pensava naquilo, mas eu não esboçava pensamento nenhum, né? Porque eu era tratado diferente dos meus primos, né? E, e depois que eu me mudei, que eu não gostava da escola, que eu não gostava das pessoas, eu sofri muito bullying na escola, foi um péssimo ano na minha vida. Eu queria muito deletar tudo que eu vivi na escola naquele ano, de verdade. Mas infelizmente eu não posso, não consigo. E não que eu queira deletar aquele ano, porque aquele ano me deu o nome que eu uso hoje, meu nome social, que é Murilo. Naquele ano, com todos os meus perfis no Orkut, etc., eu descobri Murilo. E pra mim era tudo,
tudo. Era a melhor parte de mim, era chegar da escola, arrumar o meu prato, sentar na frente do computador assim e ficar ali, ó, horas, 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 horas. Eu não vivia socialmente. Eu tinha uma vida virtual incrível. Pra mim era maravilhoso. Todo mundo me tratava da forma que eu falava, sabe? Ah, eu sou Murilo, etc. E as pessoas me tratavam daquela forma. E aquilo. Ai, aquilo era bom demais. Até que, né, por eu não manifestar tanto interesse na escola, em ir, até porque toda vez que eu ia, acontecia alguma coisa, eu ligava chorando pra alguém me buscar, ou pra, pelo amor de Deus, me tirar daquele lugar, porque eu não aguentava mais. Eu repeti. Tomei pau, né? E daí pensei, não posso ficar só assim, sabe? Não posso ficar só assim, eu não posso. Vou aproveitar que as pessoas vão para outra turma e eu vou ficar nessa, então eles não podem mais me machucar. De fato, as pessoas que me machucavam antes, né, praticavam bullying comigo, elas não me machucaram mais no ano seguinte. Até porque elas estavam em outro turno e aquilo pra mim era perfeito. Eu entrava na escola quando eles estavam saindo. Pra mim era incrível. Demais. Não mantinha contato nem nada. Mas toda vez que eu andava pelo bairro, toda vez eles falavam algum apelido que eles sempre falavam dentro de sala. E era sempre. Eu podia estar sozinho, eu podia estar com a minha irmã, eu podia estar com os meus pais, que eu ouvia alguém gritando o apelidinho para me ofender na rua. E eu não acho isso legal, cara. Eu tenho pavor de verdade. Eu tô falando aqui, mas por dentro eu tô com uma vontade de chorar enorme. Mas é isso. Isso fez com que eu criasse Murilo. Mas em 2009 em diante, eu parei de viver como ele. E tive que viver de acordo com o que a sociedade queria que eu fosse. A sociedade que eu digo é minha família, né? Porque eu tinha que... Pô, adolescência, né? Sabe, já tava tudo acontecendo, o corpo evoluindo, até que eu me assumi, assim, uma mulher lésbica, né? Uma mulher lésbica, que é homem misericórdia. E isso foi normal, né? Porque, não posso ser homem, mas vou pegar mulher, né? Meu pensamento era basicamente esse. E daí eu namorei um tempo e tal, mas eu lembro que, tipo, eu sempre tinha uma conta masculina para não interferir, assim, para poder manter um contato sem que fosse alarmante para os pais e tal. Daí eu terminei esse namoro, pá, iniciei um outro, sempre com uma menina. E assim, eu escondia de mim, sabe? Eu escondia o Murilo lá dentro. Eu sempre, sabe? Parecia que eu dava uma porrada nele e escondia ele sempre, sempre. Até que eu comecei a comprar minhas cuecas box, né? Feminina. Tinha ali uma florzinha, outra, mas era minha cueca box. Era o meu momento. E isso pra mim já era muita evolução pro meu conforto. Parei de usar roupas muito femininas, tipo calça, blusa. Passei a comprar mais na seção masculina. Até então, eu tava virando aquele famoso padrãozinho. Aquele sapatão boyzinho, né? Que tem o cabelo curto, que usa roupa mais masculina. Essas coisas. E eu. E aquilo pra mim não bastava, sabe? Eu fechava o olho assim às vezes e eu pensava, como é que vai ser meu futuro? Eu não conseguia me ver, sabe?
ali, mulher com mais de 25 anos, ou até 25 anos, eu não conseguia me ver, não conseguia pensar num futuro, não me via mais velha, não conseguia, simplesmente travava, parava. Como se eu não fosse viver mais do que 25, ou até os 25. Simplesmente não conseguia. Pra mim, não dava. Não dava. E aí eu olhava no espelho e não conseguia. Não era legal ver que eu tinha volume, sabe? Nos seios. Porque eu adorava quando eu chegava num lugar e a pessoa falava comigo no masculino, porque ela, olhando assim, não percebia que eu era menina, né? E isso foi me maltratando, até que eu comecei a olhar na internet, pesquisar na internet, isso sozinho. Eu não falava isso com ninguém, não comentava isso com ninguém, absolutamente ninguém. Nem com a minha ex, de início, assim. Lá pro meio de 2013, sabe? Nada, assim. Acho que não comentava com ninguém, eu só me sentia diferente. E eu comecei a pesquisar, a procurar vídeo. E eu assisti o filme Boys Don't Cry, aqueles meninos não choram. E aquele filme me devastou de uma forma, mas me mostrou uma coisa tão, tipo, cara, mais pessoas sentem a mesma coisa que eu, sabe? E aquilo, eu comecei a pensar, eu não tô sozinho. Se existe esse filme, tem mais pessoas, né? E aí eu comecei a procurar e pesquisar na internet, olhando as pessoas, convivendo com as pessoas do meio LGBT em si. Aqui na cidade, eu fui tendo mais contato com várias coisas e entendendo mais termos, né? Mas nada saía do lésbica gay ou bi e essas coisas. Nunca. Até que um dia, um amigo atual, o Luca, na época ele pegou e falou assim, olha, já que você tá com um projeto de fotografia, tem um casal do núcleo lá da UFJF que eles querem casar e tal e estão precisando de fotógrafo com um preço bacana. Eu falei, pô, bora lá. Chegando nesse núcleo, tinham várias pessoas do meio LGBT, QI+, tudo, sabe? Tinha gay, tinha lésbica, tinha bi, tinha hétero, tinha trans. Esse foi o momento que eu precisava ver, sabe? Tinha pessoas trans ali. E eu fiquei assim, deslumbrado. Eu lembro que eu olhei e eu falei, cara, olha só essa pessoa. Ela tá vivendo assim o auge dela, sabe? Ela tá vivendo ela. E eu aqui preso. E eu lembro que na época Luca ainda não era Luca, tanto que eu comentei isso com ele outro dia. E em outra reunião, quando a gente chegou, veio uma mulher trans, ela veio falar, lindíssima, adoro ela de paixão, inclusive saudades. E ela veio falando, oi, como é que é seu nome? Eu falei o nome da falecida, né? E ela falou assim, você tem algum nome que queira que a gente te chame? Eu, não, porque eu não sabia, eu não estava conseguindo controlar tudo que eu estava pensando ou o que eu poderia pensar sobre. E daí Luca falou que pra ali todo mundo conhecer ele como Luca. Foda-se, era Luca. E eu ficava assim, cara, como é que pode e tal. E aí eu fui todo eufórico falar com a minha ex, eu comentei com ela. Falei, cara, que legal, pessoas trans, que não sei o quê. E ela, super assim. E daí rolou de muitas coisas acontecerem na minha vida, eu tentar mais uma vez performar a feminilidade, sei lá se tá certo, se estiver errado, vocês entenderam, que eu tinha que performar perante a sociedade. E aquilo me doía,
Me fazia, assim, chorar muito. Toda noite eu chorava, toda noite eu falava, cara, se for pra eu acordar e ser mulher amanhã, por favor, não me deixe acordar. Não foi um dia, não foi só uma vez, não foi só uma noite. Foram vários dias, várias, sabe? Foram banhos e banhos que eu tomei me esmurrando, falando por que que eu tenho peito, por que que eu tenho isso, por que que eu vim assim. Eu não concordo. Foram anos sem me enxergar no espelho. Eu tenho um puta espelho de frente pra minha cama. Eu simplesmente não olhava pra ele. Eu acordava, olhava pra frente. Eu trocava de roupa, olhava pra frente. Entrava no banheiro olhando pro chão. Porque se eu olhasse pro lado, eu ia olhar pro espelho. E eu não tava afim de me ver. Porque eu não ia me enxergar. O que que eu tava vendo ali? Nada. Eu não conseguia me olhar nos olhos. Isso foi. Isso entra num PS, numa observação, que eu brinco muito. Eu sou uma pessoa que brinca demais com os meus amigos, etc. Eu sempre brinquei, tipo assim, olhando algum reflexo, eu sempre falava, nossa, ai, como eu tô sexy, brincando. Sempre falei muito dessa forma, né? Que pitelzinho, ai, que não sei o quê. Mas eu não olhava. Eu só brincava, tipo, só pra tentar distrair a minha mente ou criar uma falsa autoestima. Porque eu não tinha. E isso pra mim era horrível. E toda vez que eu começava a pesquisar, eu descobri no YouTube vários canais de pessoas trans, descobri o Ariel, descobri o Luca Najá, descobri muita galera, pessoas de outro país. E eu fui assistindo, eu fui olhando aquilo, aí eu vi que era possível a mastectomia e eu fiquei assim, mais deslumbrado, sabe? Eu fiquei ao mesmo tempo mais confuso. Porque toda vez que eu ia comentar com a minha ex, que era uma pessoa que se você se relaciona com alguém, você tem alguma confusão dentro de você mesmo, você vai querer compartilhar com a pessoa que está dividindo as coisas com você, né? Pelo menos esse é meu pensamento. E toda vez que eu falava com ela, eu tô assistindo o vídeo de fulano tal e eu achei isso tal, e ela, tipo, me cortava, sabe? Ela, não, você não é trans, sabe? Não aceito, eu não namoraria uma pessoa trans e tal. Foram as últimas palavras que ela falou pra mim em relação a pessoas trans. E desde então eu nunca mais falei com ela sobre a transição. E aí eu comecei a ficar mais confuso, mais perturbado, assim, porque ao mesmo tempo que eu não me sentia... Eu não conseguia me sentir lésbica, porque eu não era lésbica, eu não sou lésbica, eu não me vejo uma sapatão caminhão daqui 40 anos, ou uma sapatão bofinho apenas, sabe? Sendo tiazona da pochete, eu não me via. Sabe, isso tudo são estereótipos, mas nenhum deles me encaixava. Nem do mais comum ao mais padrão, ao mais, nenhum deles me encaixava. E aquilo me perturbava. Eu falava, cara, se eu não consigo me encaixar, é senão então que eu vou morrer. Em algum dia, dia ou outro, eu vou assim, vocês vão acordar e eu, não, porque não faz sentido, a minha vida não vai continuar. E isso era real o pensamento que eu tinha. Teve dias que eu não saía do quarto, sabe? Na época que eu nem mexia tanto no WhatsApp, não tinha tanto contato com as pessoas, quando... sabe, virtualmente, assim, com o telefone, nem mantinha muito. Passava dias no quarto, porque aqui em casa é normal eu ficar no quarto, eu gosto de ficar no meu quarto. Só que antes eu ficava porque se eu sair, eu vou ter que ser alguém que eu não quero. Então eu não saía. Se eu tiver que sair do meu quarto, abrir a porta e conviver com alguém, eu vou ter que conviver da forma que eu não quero, da forma que eu não sou. E isso pra mim me magoava muito, me machucava muito. Me deixava bastante triste. Então eu terminei meu relacionamento, fiquei assim
Nesse tempo que eu tinha terminado um relacionamento, eu já não tava olhando no espelho, eu já tava me debatendo demais. Eu pegava assim, assim, me rasgava com a mão, sabe? Com a unha mesmo, me machucava. E eu ficava assim, cara, não é possível. E isso pra mim foi a minha transição. A parte mais cruel, a parte que eu não conseguia entender, sabe, um caminho assim, e eu tava fazendo assim, eu não tava conseguindo me achar. E daí, depois que eu terminei o meu relacionamento, eu passei assim, como se fosse um ano sabático, amoroso, né? Tendo sabe, conhecendo pessoas ou não, eu fiquei. E assim, eu sempre pesquisava, todo dia eu pesquisava, até que eu comecei a falar com as minhas amigas. Eu falei, gente, tá rolando alguma mudança em mim, eu não sei o que eu sou, não sei quem sou, não sei o que tá acontecendo. Tô pesquisando. Comentava, talvez eu sou trans. Aí todo mundo ficava meio questionando e tal. Ah, mas a mudança hormonal ela é muito forte, né? Ela vai te dar pelo, vai te dar muitas coisas, né? Vai mudar muito a sua forma. E eu ficava já com o pé atrás. Mas sempre pesquisando, sempre pesquisando, sempre pesquisando. E daí eu fui conversar com um amigo trans, um outro amigo trans. Mandei mensagem pra ele e falei, olha, tá rolando muita coisa na minha cabeça. Eu acho que sou, mas eu preciso que alguém me explique. Alguém que está vivendo a transição me explique como está sendo. E daí eu peguei, conversei com ele, ele me deu números da médica, da, da endócrina, pelo SUS e da central de psicologia da UFJF para fazer tratamento de psicólogo. Meu, aquele telefone, um belo dia eu acordei, eu falei assim, eu vou correr atrás de mim. Comecei a pensar, eu falei, cara, ser trans não era medo que me dava, tipo, eu sou trans, será que eu sou? Mas não era um medo que me dava. Quando eu falava, será? Eu sou. Aquilo já dava um alívio, sabe? Me tirava tudo daquilo, todo aquele peso que eu carrego, aquela bagagem que eu carrego, aquela tentativa frustrante de passar batom, de usar brinco, porque minha mãe pediu, de usar vestido, porque tal ocasião pedia que eu fosse de vestido e aquilo me doía, me fazia chorar, sabe? Mas eu não falava isso pra ninguém, não demonstrava isso pra ninguém. Eu corria pra minha cama e chorava à noite sem ninguém ver. Sabe? Tudo aquilo, quando eu falei na minha cabeça, eu sou trans. Aquilo, véi, sabe, eu sou um menino. Aquilo tudo foi desfazendo, sabe? Eu comecei a respirar, parece que me deu até um alívio. No dia seguinte eu peguei telefone de manhã cedo, indo trabalhar, peguei, liguei, marquei com a médica. Fui conversar com a médica, ela passou uns exames pra acompanhar tudo certinho. E aí eu fiquei, cara, sabe? Daí eu peguei e mandei mensagem para as minhas amigas. Falei, gente, eu preciso conversar com vocês e tal, que eu vou assumir a minha transexualidade. E isso pra mim não é novo, não é de ontem, não foi do mês passado, vem acontecendo há muito tempo e eu preciso contar isso pra alguém. Eu vou iniciar minha transição hormonal e eu queria compartilhar isso com vocês. E eu tô muito aliviado. Cara, eu fiquei muito aliviado. Eu tô aliviado até agora, juro por Deus. Que eu tô muito aliviado. Sabe? E velho, eu não tenho explicação pra vocês. Eu não consigo explicar a mudança, assim, interior que aconteceu comigo. Porque eu tô numa leveza tão grande comigo mesmo. De me olhar no espelho. Depois que eu conversei com a médica, eu sentei. Olhei pro meu espelho e eu falei, cara, como que eu demorei pra te achar, né? Como que eu demorei pra te assumir, pra te botar pra fora? Me desculpa por isso, mas... Meu, agora é nós dois contra o mundo, sabe? Eu e eu mesmo. E aquilo foi, tipo, maravilhoso pra mim.
sabe? Pra mim foi perfeito. Mas o meu início da transição foi esse. Eu só queria compartilhar isso, mostrar isso, porque foi doloroso pra mim até eu me achar, até eu me encontrar, até eu assumir pra mim quem eu era. Então, muito obrigado aos meus amigos que me apoiaram, estão comigo desde o início. E, pô, depois eu faço um vídeo só falando das mudanças hormonais do tratamento. Enquanto isso, é isso. Esse é o início. Foi dessa toda a história longa que eu descobri quem sou. E é isso. E obrigado por ter assistido até aqui, de verdade. Um beijo.